Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Jeffrey Sachs. O professor Sachs é um economista americano, uma das principais vozes em geopolítica e professor na Universidade de Columbia. Professor Sachs, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Professor Sachs, welcome back to India and Global Left. É ótimo, Vickers. Bray. I wanted to start out with a broad Eu queria começar com uma pergunta ampla sobre o Império dos Estados Unidos, porque ao longo dos anos, vimos os Estados Unidos bombardeando, chantageando, ameaçando, impondo tarifas e desestabilizando nação após nação ao redor do mundo. Muitas pessoas estão falando sobre o declínio do Império Americano. Então, por um lado, isso está acontecendo, e por outro, ele ainda realiza todo tipo de atividade. Se você pudesse conceituar isso para nós, como era descrever isto os tipos de coisas que a imperial de reforma está surgindo em sua força imperial tardia? At its late imperial phase. The U.S. is making a lot of trouble. Bem, os Estados Unidos estão causando muitos problemas, muita desestabilização, mas também estão percebendo seus limites de várias maneiras. Os Estados Unidos estão em declínio relativo e quando se trata de poder é a participação relativa que conta. Então, sem dúvida, a fatia dos estados, em qualquer categoria que se queira usar, comércio internacional, finanças, produção econômica total, peso militar, todas estão em declínio relativo. Entramos em um mundo multipolar, mas os Estados Unidos ainda mantêm uma imaginação unipolar em Washington. Eu diria uma ilusão unipolar. Estão aprendendo, lugar por lugar, passo a passo, que realmente tem limites. Donald Trump, como indivíduo, é psicologicamente instável e não muito inteligente. E assim o aprendizado é muito irregular e difícil. Mas eu diria que os Estados Unidos institucionalmente estão aos poucos enfrentando as realidades da China, da Rússia, da Índia e até do Irã. Eu diria com muita cautela que os Estados Unidos parecem estar aprendendo. Não atacar, isso também não é uma boa ideia. Então o que estamos vendo é de fato uma fase imperial tardia, uma mentalidade no aparato de segurança de Washington que está confusa, um tanto perdida, porque esses limites são dolorosos para uma classe que acredita no domínio americano sobre o mundo. Estamos vendo, portanto, muita instabilidade, muita intimidação e agressão contra países menores, mas também estamos vendo certa cautela quando se trata de países maiores. Eu diria que é, sem dúvida, um momento instável. I would say it's an unstable moment, certainly. E se você pudesse nos contar um pouco sobre o sentimento interno em relação à política externa dos Estados Unidos neste momento? Temos visto uma mobilização tremenda contra a política dos Estados Unidos em relação à Palestina. Você também poderia falar sobre a reação interna ao sequestro do presidente da Venezuela e a guerra iminente em andamento com o Irã. Como a maioria das pessoas nos Estados Unidos se sente em relação a isso? Bem, acho que o primeiro ponto é que, por mais surpreendente que possa parecer para um país tão envolvido em desestabilizações ao redor do mundo, a política externa não é o principal tema de discussão. De acordo com as pesquisas de opinião usuais que perguntam às pessoas o que é importante para elas, quase todas as principais questões são domésticas. Custo de vida se tornou a palavra-chave do último ano porque o padrão de vida dos americanos da classe trabalhadora tem estado estagnado ou em declínio há anos. Esse é um dos fatores que levou Trump ao poder em 2 ocasiões, porque ele prometeu que resolveria esse problema, o que, é claro, não vai acontecer. Mas isso fazia parte de sua mensagem política, tanto em 2016, novamente em 2020 e depois ao vencer novamente em 2024. Recave low fio adas for ou ledos que não vida. Standard or living standard challenge.
Se você observar as atitudes em relação à política externa, que ocupam uma posição bem baixa em importância na política americana, o público em geral é contra guerras, contra o aventureirismo. A atitude em relação a Israel mudou drasticamente nos últimos 3 anos, porque Israel havia sido considerado por muito tempo um aliado e amigo dos Estados Unidos, um país a ser apoiado. Isso desapareceu com o genocídio israelense, o que é compreensível, especialmente entre os jovens. Acho que não há absolutamente nenhum desejo no corpo político americano de invadir a Venezuela ou de hostilizar o Canadá ou México. Existem pequenos grupos específicos, expatriados venezuelanos no sul da Flórida, que podem até ser eleitores indecisos em eleições locais ou estaduais. Mas não há apoio de forma mais ampla entre o público americano para aventuras no exterior. E de fato, o MAGA, Make America Great Again, o slogan de Trump, pretendia sinalizar que ele se concentraria em questões internas dos Estados Unidos e não se envolveria nos tipos de operações de mudança de regime do passado. Mas é claro, ele não segue nenhum padrão incluindo esse. Em resumo, sua política externa não é popular. Trump tem um apoio muito limitado. Este é o ano em que tropas americanas estavam nas ruas das cidades dos Estados Unidos, matando pessoas, com vídeos mostrando uma brutalidade chocante por parte desses chamados agentes de imigração. Isso, junto com a economia, é absolutamente a questão número 1. A taxa de aprovação de Trump varia de pesquisa para pesquisa, mas eu diria que está em torno de 37% ou 38%, com desaprovação na faixa dos 50 e poucos por cento. A taxa de aprovação está definitivamente em queda, não é algo que vá se recuperar. Trump não venceu, ele não tem uma estratégia que realmente atenda às necessidades reais de seus eleitores ou apoiadores. Portanto, esta será uma administração fracassada. E a pergunta para todos nós é: qual será a forma desse fracasso? Sair em silêncio ou sair com estrondo? Isso não somos capazes de prever. E algumas das mudanças que o governo trouxe, tanto na política externa quanto internamente, estou pensando na internalização do aparato de segurança de uma forma que nunca foi bem, eu não diria nunca vista antes, porque houve os anos das leis Jim Crow e assim por diante, mas tem sido muito extensa na história recente. Agora temos agentes do ICE circulando, universidades sendo submetidas à vigilância e assim por diante. Quanto dessas mudanças você acha que são relativamente permanentes? Quero dizer, mesmo que Trump ou o Partido Republicano percam amanhã, quanto disso não desapareceria facilmente? E quanto disso talvez seja temporário, algo que simplesmente se dissiparia se houvesse uma alternativa? Acho que algumas partes são trumpistas, como os agentes do ICE nas ruas das cidades americanas, arrastando pessoas para fora de suas casas, levando crianças de 5 anos, atirando em pessoas basicamente a sangue frio, pelo que me consta. Isso, eu acho, é trumpista e é defendido por pessoas extravagantes neste governo, como seu vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, que é absolutamente um defensor da violência fascista, tanto em casa quanto no exterior. Absolutamente chocante. Isso não se baseia em um amplo apoio a esse tipo de atividade, muito pelo contrário. Por outro lado, há elementos do nosso cenário que são permanentes. A vigilância estatal, por exemplo. Não acho que isso vá desaparecer. Não começou com Trump e não vai terminar com Trump. Esse é o estado de segurança. É algo bem real e é profundamente desagradável. O poder e a autoridade do Vale do Silício na vigilância privada junto com a vigilância estatal, e é uma parceria, são muito fortes. No momento, não há um caminho claro para acabar com isso ou colocá-lo sob controle. Então, acho que parte do que estamos vendo, o estado de vigilância, o uso crescente de meios digitais para rastrear, monitorar, punir, cancelar, não vai desaparecer tão cedo. Isso é uma questão estrutural
e bastante profunda. As partes absolutamente ultrajantes, com licença, acho que podemos atribuir, pelo menos em parte, aos gangsters de Trump, à equipe de Trump, que estão absolutamente determinados a testar os limites o máximo possível para ver onde estão as fronteiras reais. Eles recuam quando atingem esses limites, até agora, mas têm como objetivo empurrar cada fronteira. E estão empurrando muitas delas. Eu queria ir ao Irã, considerando que as negociações estão em andamento, mas no ano passado, em junho, vimos 5 ou 6 rodadas de conversas seguidas pelo bombardeio do Irã. Muitas pessoas estão muito cautelosas em relação às negociações, porque isso pode ser apenas uma manobra para reiniciar a guerra. Essas conversas têm sido apresentadas como negociações nucleares, mas o pacote inclui a redução dos programas de mísseis balísticos e outras coisas, o que o Irã já afirmou que não vai acontecer. Qual é a sua leitura dessas negociações? Você acha que estão sendo conduzidas de forma honesta ou acha que é apenas uma farsa? With all honesty, or do you think it's just a deception? Bem, quando se trata dos Estados Unidos, não existe algo como honestidade. Então eu não diria que este é um conjunto de negociações confiável. Esse tipo de comportamento nem sequer se aplica aos Estados Unidos em geral, e certamente não sob Trump. Ambos os lados estão em um modo muito incerto. O ponto básico é que o lobby sionista nos Estados Unidos vem pressionando, como faz basicamente todos os anos, há 30 anos, por uma guerra com o Irã. Tem sido uma pressão constante. Esse tem sido o maior sonho de Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos repetidamente entraram em guerra em nome de Israel, ou a pedido de Israel. O Iraque é o exemplo mais famoso, mas Síria, Líbano e Líbia são todos casos em que Israel pressionou e os Estados Unidos agiram de maneiras absolutamente contrárias aos seus próprios interesses, na minha opinião. Então, quando se trata do Irã, há um grande lobby pressionando por guerra. Acho que o que está acontecendo, porém, o mais significativo, é uma combinação de 2 fatos. Primeiro, o Irã não é a Venezuela. Não está no quintal dos Estados Unidos. Não é militarmente fraco e não vai simplesmente se render e fingir de morto para os Estados Unidos. Portanto, há uma cautela real em relação à capacidade militar do Irã, especialmente seus mísseis hipersônicos, que obviamente perfuraram a cúpula de ferro de Israel em junho passado. Esse é um ponto. O segundo ponto que acho importante, novamente, estou apenas supondo porque realmente não sabemos, dia após dia, o que está acontecendo agora, é que acredito que Trump provavelmente ouviu muitas críticas de países da região, de outros países. Eu diria que da Turquia, imagino que da Arábia Saudita, acredito que do presidente Putin e também do presidente Xi, todos dizendo a Trump, não faça isso, isso é perigoso, isso é imprudente, isso pode escalar, isso não é do seu interesse. Estamos muito próximos de uma guerra, mas por outro lado, há sinais de que os Estados Unidos estão recuando do que parecia ser algo iminente. Acho que a razão pela qual os Estados Unidos estão recuando é que estão reconhecendo e avaliando seus limites. Como estávamos falando há alguns minutos, uma guerra com o Irã seria horrível e perigosa, não apenas para o Irã, mas também para os Estados Unidos. Então, nesse sentido, acho que há uma cautela real. Tivemos um dia de negociações, não ouvi nenhum relato detalhado sobre o que aconteceu, mas ambos os lados fizeram declarações positivas. Claro, isso não é algo inédito. O mesmo aconteceu no verão passado. Meu palpite, e é apenas um palpite, é que os iranianos disseram, estamos discutindo uma questão, a questão nuclear, e os Estados Unidos basicamente aceitaram isso. Esse é um limite, e acho que provavelmente foi o resultado do primeiro dia. E na minha opinião, sem querer exagerar, meu palpite é que há uma cautela em Washington que não existia há um mês.
porque países que Trump considera importantes para os Estados Unidos, como a Arábia Saudita, o Irã e a Rússia, já que há muitas questões com a Rússia neste momento, e espero que também tenha havido discussão sobre isso com a China. Suponho que tenha sido o caso e que tudo isso tenha levado a uma pausa do lado americano. Se for por esse caminho, provavelmente seria o exemplo mais claro do que eu sugeri anteriormente, que há limites para o poder dos Estados Unidos que não são apenas óbvios e reais, mas que também estão começando a ser compreendidos em Washington. Eu queria te perguntar rapidamente sobre a Venezuela, já que você tem falado sobre a percepção de limites, certamente mais em algumas áreas e menos em outras. E a América Latina parece ser um desses casos. Ainda assim, não vimos uma invasão em grande escala, pelo menos ainda não, da Venezuela. O governo dos Estados Unidos diz que está em negociações, embora, é claro, haja uma enorme coerção em todos os aspectos. Qual é a sua percepção sobre a estratégia dos Estados Unidos na Venezuela nesse momento? A estratégia ampla na América Latina é, de uma forma ou de outra, por meio de intervenção eleitoral, coerção ou subversão, colocar governos de direita no poder em toda a região. Os Estados Unidos estão tendo algum sucesso com isso neste momento. Esse sucesso realmente não pode ser negado. Um país após o outro é de uma forma ou de outra afetado, muitas vezes por meio de contagens eleitorais falsas ou outros métodos usados pelos Estados Unidos, como o financiamento de campanhas ou a realização de promessas que influenciam os resultados políticos. Portanto, a estratégia mais ampla é que os Estados Unidos instalem regimes de direita em toda a América Latina. Há limites para isso, certamente, mas já vimos isso antes, em décadas passadas, quando a política na América Latina oscilava de um lado para o outro a mando dos Estados. Essa é, portanto, a estratégia geral. A estratégia limitada para a Venezuela é tomar o controle do petróleo venezuelano. O que aconteceu até agora é que um presidente foi sequestrado e muitas alegações foram feitas sobre o controle dos Estados Unidos sobre a Venezuela. O governo de lá tem sido brando em sua resposta, dizendo na maior parte do tempo que está conversando com os Estados. Acho que nesse sentido restrito, as coisas estão absolutamente em suspenso. Quase todos os países do mundo estão tentando descobrir como lidar com Trump neste momento, porque, como personalidade, ele é um megalomaníaco psicologicamente instável. Então todos tentam dizer coisas agradáveis. A principal estratégia que os países estão usando é elogiá-lo, mas sem fazer concessões sérias. Com a Venezuela, parte disso está acontecendo. Ao mesmo tempo, há coerção real. Mas acho que ainda é cedo. Se eu tivesse que adivinhar, daqui a um ano, os Estados Unidos não estarão controlando a Venezuela. Não acho que isso seja realmente a mudança de regime que Washington afirma ser. Acho que isso é apenas uma forma de ganhar tempo em Caracas, e provavelmente o tempo está mais a favor deles do que contra. Os Estados Unidos simplesmente não têm o apoio, a resistência, os meios, o orçamento ou a motivação para investir profundamente em uma mudança de regime ou em administrar outro país neste momento. Como já disse, isso vai contra todas as tensões internas dos Estados Unidos. Não é uma distração dessas tensões, apenas irrita ainda mais as pessoas. Nossa situação orçamentária definitivamente não é boa. O apoio público a Trump é muito fraco. A disposição para administrar a Venezuela, exceto talvez nas cabeças de Marco Rubio e Donald Trump, é zero nos Estados Unidos. Então estamos em um estranho limbo agora. Mas se eu tivesse que adivinhar, daqui a um ano a Venezuela será um assunto esquecido nos Estados Unidos. Seguirá seu próprio caminho, talvez vendendo mais petróleo, e talvez a Chevron tenha feito mais investimentos. Quem sabe? Mas nada de extraordinário terá acontecido. E a parte estranha de tudo isso é que os Estados invadiram a China para tomar o petróleo venezuelano. O que isso parece significar
é que as empresas americanas agora podem atuar na Venezuela. Mas isso poderia ter sido feito simplesmente se os Estados Unidos tivessem suspendido suas próprias malditas sanções, que foram o que tirou as empresas americanas da Venezuela em primeiro lugar. Então tudo isso tem um elemento de tragédia e um elemento de farsa, e não temos certeza de qual deles predomina neste momento. Você suspeita que possa haver mais escaladas contra Cuba também? Se a tese é que ideólogos como Marco Rubio e os Falcões de Cuba foram a força motriz e não as empresas de petróleo, já que a Chevron já tinha as concessões e a ExxonMobil e outras ainda não demonstram interesse porque desconfiam muito da estabilidade, então podemos pensar em Cuba como o próximo passo. Afinal, há relatos de observadores em Cuba de que os Estados Unidos já estão realizando atividades para desestabilizar o país de várias maneiras. Bem, primeiro, as atividades para desestabilizar Cuba remontam a 1960. Então já estamos no 65º ano tentando derrubar esse governo, o que é claro vergonhoso e deplorável, absolutamente repugnante. E eles estão obviamente tentando basicamente fazer Cuba passar fome até se render neste momento. Quero dizer, literalmente, cortar todo o fornecimento de petróleo, cortar qualquer recurso. Isso é essencialmente colocar Cuba em quarentena novamente. Pode-se dizer como foi feito em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. Não quero forçar a analogia, exceto para dizer que os Estados Unidos têm sido hostis a Cuba sem interrupção desde que Fidel Castro chegou ao poder, há 65 anos. Então, nesse sentido, sim, eles vão tentar derrubar Cuba. Isso pode acontecer. Pode ser que outros países da região, Brasil, México e outros, digam não, vocês não podem fazer isso. Pode ser que até mesmo países fora dos Estados Unidos, como a Espanha, ou outros, digam não, vocês não podem fazer isso. E nesse caso teríamos outro teste dos limites do Zetazocínio. Mas isso é definitivamente uma obsessão e uma marca política do nosso secretário de Estado. Isso é política da Flórida. É o Rubio tentando se posicionar para a presidência em 2029 e depois. Sim, não há dúvida de que há uma tentativa de derrubar o governo cubano. Pode funcionar. É improvável que funcione, seria a minha avaliação de probabilidade, algo como 70-30 contra, não 99-1 contra. Em outras palavras, Cuba está bastante frágil neste momento, por causa das pressões habituais dos Estados Unidos, da intensidade das tentativas de Trump e Rubio e da situação na Venezuela. Minha última pergunta, professor Sachs, se me permite. Eu queria lhe perguntar sobre a economia dos Estados Unidos. Algumas das coisas que o senhor mencionou sobre acessibilidade e assim por diante. A economia agregada está indo muito mal. Mesmo que o crescimento seja de 2% e de 30% a 33% disso seja impulsionado pelas 7 ou 10 principais ações, então o crescimento agregado seria muito baixo, talvez em torno de 6%. O crescimento setorial tem sido muito fraco. A agricultura está praticamente estagnada, e grande parte disso foi causada pelas próprias tarifas. No setor habitacional, nos empréstimos estudantis e em várias outras áreas, parece não haver solução. Se o senhor fosse aconselhar os legisladores ou aqueles que governam o país, What if it's forward, Edford? sim, quais seriam algumas das questões econômicas que precisam ser resolvidas? E qual deveria ser a estratégia? A estratégia para os Estados Unidos é a mesma que para a China, a Índia ou qualquer outro país. O bem-estar econômico é uma proposta de longo prazo. Não é um conjunto caprichoso de tarifas que sobem e descem. Não é um interruptor que se liga ou desliga. Depende do bem-estar amplo da sociedade. Não do 1% do 1% do 1%, não dos bilionários, não dos magnatas da tecnologia, não do sucesso de um setor ou outro, mas de investimentos amplos no bem-estar da população. Nos Estados Unidos não temos feito esses investimentos há décadas.
O que aconteceu no país é que a economia, de modo geral, tem se saído bem para os profissionais, para os setores baseados em ciência, para o capital, em vez do trabalho em geral, por causa da automação e da tecnologia. In general, because of automation and technology. So the national income shifted from labor. Então, a renda nacional mudou da compensação do trabalho por capital e, dentro da compensação do trabalho, por trabalho altamente qualificado, basicamente profissionais. A classe trabalhadora, em meio a tudo isso, viu seus padrões de vida, como eu disse, estagnarem ou declinarem. E isso tem sido verdade há décadas. Nenhum dos partidos políticos abordou essa questão, porque ambos os partidos nos Estados Unidos dependem de grandes doadores e ajudam esses doadores a manter monopólios em seus setores, seja na área da saúde, com preços abusivos, em partes caras da economia, em políticas pró-Wall Street, ou na grande indústria alimentícia, que não é muito segura para a saúde dos americanos. Portanto, tudo isso tem sido ignorado por décadas. Addressed for decades. Trump's strategy was to say to. A estratégia de Trump era dizer aos trabalhadores: vocês estão em uma condição miserável e eu vou salvá-los. Vou salvá-los drenando o pântano em casa. Vou salvá-los saindo de aventuras estrangeiras. Vou salvá-los com tarifas, enfrentando todos aqueles que estão prejudicando vocês, os migrantes que estão acabando com vocês, ou a China que está acabando com vocês. Bem, o problema com tudo isso é que o diagnóstico é tolo. O diagnóstico analítico de Trump sobre por que a estagnação para a classe trabalhadora e o que fazer a respeito não tem a ver com os migrantes, não tem a ver com a China, tem a ver com a estrutura da nossa economia, tem a ver com a automação dos empregos, agora acelerada pela IA, tem a ver com as falhas em investir em infraestrutura. Trata-se do financiamento local da educação, o que significa que as pessoas pobres não recebem o tipo de educação e de habilidades que foram necessárias nos últimos 50 anos e que serão necessárias no futuro. Mas o diagnóstico de Trump é completamente absurdo, e por isso ele não consegue resolver nada. Esse é o ponto mais básico. Isso significa que ele não pode e não será bem-sucedido politicamente ou de forma substantiva na economia. E o que aflige os Estados Unidos exige de 10 a 20 anos de investimento. É disso que realmente trata a economia do desenvolvimento, investimento de longo prazo. Mas temos um presidente no poder com uma capacidade de atenção de 15 minutos, ou táticas que duram 15 minutos. Ele quer glória a cada 15 minutos. Investimento? Every 15 minutes. Investment, absurd. It's the opposite of his entire. Absurdo. É o oposto de toda a vida dele. Mas além disso, os partidos políticos também não orientam isso, porque basicamente estão a serviço do grande capital. Então temos o Vale do Silício comandando o espetáculo. Houve um bom boom nas ações, mas isso não se traduz em bem-estar para o povo americano. Trump gosta de apontar para o mercado de ações, mas isso é irrelevante para a grande maioria dos americanos. O que eles sentem é no contra-cheque, ou na falta de empregos, ou no tipo de trabalho que fazem, que não é o tipo de trabalho ao qual aspiram. Portanto, tudo isso significa que o verdadeiro foco de investimento está ausente nos Estados Unidos. Mais um ponto. Estamos necessariamente em escala global, avançando para tecnologias verdes, o que significa que a crise climática é muito séria, está bastante avançada e exige uma mudança nas tecnologias. Veículos elétricos, com certeza. Energia renovável, com certeza. Isso não são sis ou opções, nem questões de esquerda versus direita. São apenas realidades. Mas os Estados Unidos, sob Trump, estão fazendo exatamente o oposto. Nossas montadoras estão dizendo: estamos saindo dos veículos elétricos, não conseguimos competir com a China, estamos voltando aos motores de combustão interna. Isso é uma sentença de morte, é suicídio. Trump está encerrando todos os projetos de energia renovável. Ele não gosta de energia eólica. Ele não gosta de energia solar. Ok, de volta ao carvão. Isso é uma sentença de morte.
O que estamos fazendo é entregar a liderança industrial e de manufatura para a Ásia. Ok, eu gosto da Ásia, tudo bem. Mas os Estados Unidos estão se prejudicando enormemente. Porque se você olhar para daqui a 10 anos, onde estará a nossa competitividade em exportações? Bem, não será em veículos, posso te dizer. Não será em combustíveis fósseis. Posso te dizer, você vê grandes faixas das exportações atuais da América, elas não têm futuro. E ninguém em Washington está tratando de nada disso agora. Trump, é claro, menos ainda. Trump apresentou seus próprios números ligados à palavra investimento. Mas esses números não são viáveis. E eu também não acho que ele entenda o que investimento significa, porque ele confunde fluxo de caixa com investimento. Sim. E, aliás, todos esses números são falsos. Se você quiser ser amigo do Trump, eu te dou 10 trilhões de dólares no futuro. Maravilhoso. Então isso é tudo fumaça, não significa nada, esses números. Fui a uma empresa de eletrônicos na China, e um dos gerentes lá, que tinha uma pequena participação acionária na empresa, disse que se você quiser ganhar dinheiro nesse segmento, o mercado se tornou tão competitivo que será preciso esperar 8 ou 9 anos antes de começar a ver retornos. Você conversa com pessoas nos Estados Unidos e elas pensam em ganhar dinheiro da noite para o dia. Essa é a diferença entre capital financeiro e capital de investimento. É para eles, ganhar dinheiro significa ter um bom IPO. Não significa realmente ter um produto que vá gerar fluxo de caixa pelos próximos 25 anos. Vamos encerrar por aqui, Professor Sachs. Como sempre, foi uma conversa realmente famicante. E obrigado por seu tempo. É ótimo, True. Muito obrigado. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça do botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.